Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero deixar um texto da Palavra de Deus com vocês. Eu estou criando um quadro aqui no meu canal, e o nome deste quadro será Simplificando o Evangelho. Então todas as vezes que você ver um vídeo novo e que aparecer no seu cabeçalho Simplificando o Evangelho, eu quero tentar tornar mais simples a forma de nós compreendermos as Escrituras e as promessas daquilo que o Senhor fez a respeito da sua vinda, a respeito da humanidade. E por que eu estou falando isso? Porque eu percebo assim que quando a gente conversa com as pessoas no nosso dia a dia, nós encontramos uma nuvem de dúvidas a respeito daquilo que de fato o Senhor descreveu para nós nas suas escrituras. E nós queremos passar a tentar simplificar textos da palavra de Deus para que nós possamos compreender com mais clareza aquilo que as escrituras dizem e não aquilo que nós criamos na nossa mente através de tradições religiosas ou através até de coisas que aprendemos desde a nossa infância, muitas vezes nem ligadas com religião, mas que de uma forma ou de outra vai construindo uma mente, uma mentalidade, um pensamento sobre diversos assuntos. Então, hoje eu quero falar com vocês a respeito do que as Escrituras dizem que está por vir para o mundo, para as gerações futuras. E eu quero deixar um texto com você, lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 7, ele diz assim, ó: Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Lá no versículo 12, ele diz assim, ó: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, isso aqui serve para nós especificar bem e simplificar bem aquilo que está por vir. Então, Deus ele não está dizendo que ele vai destruir o mundo a qual ele criou, que ele não vai destruir o universo, ele não vai destruir os céus, ele não vai destruir a terra, como muitas pessoas dizem. Muito pelo contrário, ele diz que nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, assim como nós que aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a Bíblia declara isso, que quando nós aceitamos o Senhor como nosso Senhor, ele diz que aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, porque todos nós éramos criaturas condenadas pelo pecado de Adão, mas todos aqueles que creram no nome do Senhor, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. E ele diz então que nós passamos a ser novas criaturas. Ou seja, então, nós passemos a ser novas criaturas, mesmo ainda continuando no corpo que nós temos, no nome que nós temos, o emprego que nós temos, a vida que nós temos. Ele diz que nós somos novas criaturas.
em Cristo Jesus, que agora nós somos filhos de Deus. Então, quando a Bíblia ela diz que haverão novos céus e nova terra, não é que Deus vai destruir essa terra e vai criar outra terra. Significa que o que ele diz que passará pelo fogo, ou seja, será destruído o mal, será destruído o pecado, ele diz ali que será a destruição dos homens ímpios, aqueles que não querem aceitar o evangelho de Jesus. Esses é que serão destruídos. E então a vida na terra será estabelecido um reinado de paz. E eu quero que você olhe comigo o que está escrito aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 21, o que a Bíblia vai dizer. Olha o que ele diz no capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como um noivo, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Então, o que Deus vai fazer para nós compreender, bem simples, depois da grande tribulação que nós vamos enfrentar, haverá o arrebatamento da noiva de Cristo, dos povos de todas as raças, línguas e tribos que se converteram a Jesus, e de todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. Então, todas as pessoas que aceitaram Jesus como seu Salvador, que imploraram pela salvação através de Cristo, mesmo segundo antes da sua morte, e que morreram em Cristo Jesus, elas esperam. E a Bíblia diz então que, lá no livro de 2 Coríntios, que no soar da última trombeta, ou seja, no soar da sétima trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e serão transformados e arrebatados no piscar de olhos. E então nós, o que estivermos vivos, também seremos transformados e arrebatados. E então haverá as bodas do Cordeiro. Jesus falou que ele não participaria mais da ceia até que esse dia chegasse, aonde ele ia preparar uma mesa, aonde haveria as bodas do Cordeiro, a ceia, aonde nós vamos ceiar com Jesus. E a partir desse momento, aonde nós já teremos um corpo glorificado, aonde a morte já foi vencida, aonde nós recebemos um novo corpo, então nós voltaremos novamente para a terra com Cristo, para governar com Cristo no milênio. Então haverá 1000 anos de paz, haverá 1000 anos onde Cristo ele reinará sobre todas as nações, e no final desses 1000 anos, Satanás ele será solto novamente para atormentar o resto de pessoas que ainda falta para ele atormentar. E no final desse milênio, quando Satanás ele reunir as trevas para tentar rodear a cidade, onde o grande rei mora, onde o rei governa. Então Satanás ele vai rodear a cidade com as trevas para tentar aquilo que ele planejou contra a cidade celestial. E então a Bíblia diz que o próprio Deus, o Senhor, com o sopro da sua boca, ele vai destruir Satanás e todo o seu império, e vai pegar o diabo, a velha serpente, e vai lançar dentro do lago de fogo, aonde já jaz o falso profeta e a besta. E então
a nova Jerusalém, ela descerá do céu, o trono celestial aonde o Pai habita, ela vai descer do céu e então habitará com os homens para sempre e haverá paz de eternidade a eternidade. Então é isso que a Bíblia diz que vai acontecer. Não ao contrário disso, mas tudo aquilo que você ler nas Escrituras é exatamente isso que vai acontecer. Então a minha oração é que você venha ter entendimento, é que nós venhamos ter entendimento daquilo que o Senhor está fazendo, para que quando o Senhor voltar, nós estejamos como aqueles servos a qual o Senhor falou que ele delegou, ele deixou talentos e que ele voltará para esses servos e acertará contas com ele. Então, diz que ele voltou e ele pediu contas para cada servo. E assim será. O Senhor Jesus, ele voltará e nós aguardamos a vinda dele. Talvez não. A coisa mais importante da vida de alguém é entregar a vida para Cristo, porque a Bíblia diz que só há salvação no nome dele, que não há salvação em nenhum outro nome. Então, não há salvação em nenhum tipo de religião, não há salvação em nenhum tipo de segmento, mas que todos aqueles que confessarem a Jesus como Senhor e Salvador e entregarem a vida para ele e viverem na busca desse aperfeiçoamento. Ele diz que ele voltará e ele dirá: sejam bem-vindos, benditos de meu Pai, para o lugar que vos está preparado antes da fundação do mundo. Então, é por essa palavra que nós devemos viver. Então, se porventura você ainda não é um convertido a Cristo, se você ainda não é alguém que se decidiu entregar a sua vida para Jesus, decida hoje. Aí mesmo onde você está, no seu quarto, vendo este vídeo, você pode dobrar os joelhos ou você pode procurar uma igreja onde se pregue a sã doutrina, onde se fale do verdadeiro evangelho, e você pode procurar um pastor, você pode procurar um irmão em Cristo e entregar a sua vida para Jesus e assim, com outros irmãos, crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Forte abraço, Deus te abençoe.